Olá a todos os professores, a paz do Senhor. Eu sou Daniel Medeiros, congrego na Igreja de Cidade de São Jorge I e sou comentarista da revista dos jovens desse próximo trimestre. Eu estou aqui para gravar esse subsídio para os irmãos. O título, da nossa revista nesse próximo trimestre é Hábitos Espirituais, cultivando uma vida com Deus. E hoje, então, nós vamos refletir juntamente aqui, comentar a lição de número 1, que tem por título O Convite de Jesus. Quero começar aqui passando primeiro o texto-chave para refletir os objetivos da nossa aula. Então, nosso texto-chave está lá em Marcos, capítulo 1, verso 17, e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Os nossos objetivos dessa aula são 3. O primeiro objetivo que nós colocamos aqui foi compreender o convite de Jesus ao discipulado. O segundo objetivo é entender a transformação à imagem de Cristo como um processo contínuo. E, por fim, refletir sobre a importância das práticas espirituais. Um ponto importante aqui desta aula é que o tema geral dessa primeira aula é um convite ao discipulado. E por que isso? Porque muitas vezes nós acabamos achando ou pensando, ou as pessoas, que o convite de Jesus é aceitar a Ele, é aceitar a Jesus. Então, depois de um sermão, depois de uma pregação, sempre nós temos o convite para as pessoas, para elas aceitarem a Cristo, para elas aceitarem a Jesus como seu Senhor e Salvador. E por conta disso, por conta desse convite, muitas vezes nós imaginamos que o convite de Jesus foi justamente esse, de aceitá-lo, de crer nele. Porém, nós vamos ver nessa lição aqui que o convite de Jesus não é apenas aceitá-lo, não é apenas crer nele, Jesus não nos convidou para crer nele, para ter fé que ele era o Filho de Deus. Não somente isso. O convite de Jesus é um convite mais profundo. Por quê? Porque o convite de Jesus é um convite para o discipulado, ou seja, para o relacionamento com ele. Então, essa primeira aula desta revista, ela tem como objetivo nós clarearmos isso aos nossos alunos. O grande objetivo nosso, como professor na Escola Bíblica Dominical, neste primeiro domingo, é fazer os jovens entender que o convite de Jesus é o convite para o discipulado. O convite de Jesus é para nos transformar em seus discípulos. Não apenas crer nele, não apenas professar a fé nele, não apenas dizer que nós cremos nele, cremos na sua obra. Não apenas isso, mas realmente nós sermos conhecidos como seus discípulos. Então esse é o nosso objetivo geral. E aqui está no primeiro tópico, nós falamos exatamente sobre isso, Coloquei o tema aqui como aceitar a Jesus porque é isso, O chamado de Jesus não é apenas um chamado para aceitá-lo, é um chamado mais profundo. O convite de Jesus para os primeiros apóstolos, para os seus discípulos, foi sigam-me. Então nós vamos ver isso lá em Mateus 4, no verso 19 e verso 20, no mesmo Mateus capítulo 9, verso 9, Mateus 16, 24, Lucas capítulo 18, verso 22, nós vamos ver todos esses convites de Jesus. Não é um convite de me aceite ou creia em mim, mas é um convite de siga-me, ande comigo, venha se tornar o meu seguidor, venha se tornar o meu discípulo. Isso significa, eu acho que é um ponto importante aqui da introdução da nossa aula, que nós temos que destacar juntamente com os nossos alunos, com os nossos jovens, é que a vida cristã, ela é um caminho, Nós colocamos isso no final do primeiro tópico, Nós dizemos o seguinte, olha, a vida cristã é um caminho, ou seja, a vida com Deus não são momentos com Deus, mas um caminhar com Ele. Então esse é o nosso convite, Na verdade, esse é o convite de Jesus para nós, para os jovens. Não ter momentos com Deus, mas sim ter um caminhar com Ele. Esse é o convite de Jesus.
Aí no segundo tópico, nós vamos falar e vamos explicar o porquê que Jesus está fazendo esse convite. Por que que Jesus nos convida para segui-lo, né? Qual que é o objetivo final de segui-lo, de andar com ele, né? O convite de Jesus, então, tem um propósito muito claro, que é nos tornarmos semelhantes a ele. Jesus, então, quando chamava, né, as pessoas e dizia, olha, siga-me, quando chamou Pedro, quando chamou Tiago, quando chamou Mateus, né, e disse o siga-me, venha andar comigo, qual que era o objetivo de Jesus? O objetivo de Jesus era fazer com que essas pessoas, né, ao andar com ele, se tornassem igual a ele. Esse era o objetivo principal de Jesus. O objetivo principal era fazer os seus discípulos se tornarem como ele. Então, à medida que os discípulos iam seguindo a Jesus, iam vendo o seu ensino, ia ouvindo o seu ensino, ia vendo os seus milagres, né? Ia observando como que ele tratava as pessoas, como que ele tratava os pequeninos, como que ele tratava as mulheres, como que ele tratava, né, os seus opositores, como que ele tratava, né, os momentos ali de dificuldade, de sofrimento, como que ele se portava nos momentos de dificuldade. Tudo isso, né, toda a sua vida, a sua forma de viver, ia fazendo com que os discípulos então observassem, e o convite de Jesus é para que os discípulos então visse isso, né, o observasse e aprendesse com ele. É por isso que ele diz, né, aprendei de mim. O convite de Jesus é, siga-me. Para quê? Para que vocês aprendam de mim? Para quê? O objetivo final, então, é para que vocês se tornem como ele, né? Para que vocês se tornem como eu. Então, ao caminhar com Jesus, os discípulos aprendiam, né? Nós colocamos aqui com as suas palavras, mas também com as suas atitudes, com a sua maneira de amar, de servir, de lidar com o sofrimento, como nós falamos, com o pecado e com as pessoas. E nós destacamos aqui, seguir a Jesus é imitar a Jesus. Então, o convite para nós, o convite para todos os seus seguidores, né? Para todas as pessoas que se dizem cristãs, o convite de Jesus é: siga-me, aprenda de mim e me imite. Ou seja, se torne como eu. E aí nós colocamos aqui que o próprio apóstolo Paulo, né, ele compreende isso, ele compreende esse convite. Então, lá em Romanos 8:29, ele diz o seguinte, olha, porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, nós, né, fomos predestinados por Deus para ser conforme a imagem de Jesus. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que eu simplesmente me torne um religioso, me torne uma pessoa, né, praticante ali da fé, praticante da religião, que, né, esteja ali na igreja todos os domingos, esteja nos ensaios. Não, o convite de Jesus não é apenas isso. Não, o convite de Jesus para os jovens não é que os jovens sejam engajados nas coisas da igreja apenas, né? Deus não está olhando, Deus não nos predestinou e não predestinou os jovens para que os jovens fossem engajados na Almadeza ou lá na mocidade da sua congregação, nos cultos, seja no ministério de louvor, no ministério de evangelismo, enfim. Não, Deus nos predestinou para que nós sejamos e para que os jovens sejam conforme a imagem de seu Filho, ou seja, parecido com Jesus. Esse é o convite de Deus para nós, esse é o convite de Jesus para nós. E eu acho que nesse ponto aqui, nesses dois tópicos que eu estou falando aqui com os irmãos, refletindo juntamente com os irmãos, eu acho que nós podemos propor um questionamento, né, propor uma reflexão para os jovens. Será que nós podemos falar, né, será que os jovens eles podem realmente dizer que eles são discípulos de Jesus? Que eles se tornaram discípulos de Jesus, isto é, que eles são parecidos com Jesus? Ou será que nós apenas levantamos as nossas mãos, reconhecendo, né, o senhorio de Jesus, mas a nossa vida não foi transformada, a nossa vida não foi mudada, nossa maneira de pensar,
a nossa maneira de agir. Eu acho que essa é uma reflexão que nós, como professores, nessa lição, temos que trazer aos jovens e aos alunos. No trato que eles têm com os pais, no trato que eles têm no trabalho, na faculdade, com os amigos, seja na igreja, seja fora da igreja. Será que nesse trato, nesses relacionamentos, esses jovens, nós também, nós podemos falar, não, eu estou parecido com Cristo. As pessoas que convivem comigo, elas realmente reconhecem que eu sou alguém diferenciado, que eu sou alguém parecido com Jesus, que quando o Daniel está com raiva, ele age de uma maneira branda, né? Ele não perde a cabeça, não sai falando palavrão, não sai, né, xingando todo mundo. Esse é um momento de nós fazermos com que os jovens reflitam, porque o convite de Jesus é esse. E se nós não estivermos vivendo isso, é hora então de nós repensarmos, é hora dos jovens repensarem a sua espiritualidade, porque talvez nós, né, e os jovens talvez tenham entrado em uma religiosidade, né? E uma religiosidade, ela é simples, ela é fácil de ser apreendida, né? A gente sabe falar como crente, a gente sabe agir como crente, nós sabemos falar como um assembleiano fala, mas o grande convite de Jesus é para que a gente se torne como Ele, em todos os nossos relacionamentos, em toda a nossa vida. Nós concluímos aqui o segundo tópico dizendo o seguinte, olha, Jesus chamou pessoas comuns para segui-lo com um objetivo muito claro, fazer delas seus discípulos e, por meio desse relacionamento, transformá-las à sua imagem. Seguir Jesus é aceitar o desafio de dia após dia, morrer para si mesmo e permitir que Cristo seja formado em nós. Então, o convite de Jesus para nós é esse, é ir além do aceitá-lo, do crer, né, e ir para este caminho de andar com Ele, aprender com Ele e imitá-lo. Assim, dia após dia, nós vamos sendo transformados à sua imagem. Aí no tópico 3, nós vamos tratar então de um outro ponto importante, que é o ponto do discipulado é um processo. E isso é importante destacar para os jovens, porque os jovens, né, têm muito o ímpeto, né, de que as coisas aconteçam imediatamente. Tudo tem que ser para agora. Ainda mais uma geração de 2000 para cá, né, quem é nascido aí de 2000 para cá, que já nasceu, né, no mundo globalizado, já nasceu com as redes sociais, não experimentou cartas, por exemplo, né, já cresceu no ambiente de WhatsApp, ou seja, de mensagens instantâneas, né, sendo enviadas e recebidas, o que acontece na China, o que acontece no Japão, imediatamente nós aqui já no Brasil, do outro lado, já ficamos sabendo. Então essa é a realidade dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. E muitas vezes os jovens podem também imaginar e pensar que a vida cristã também ela é imediata, ela deve acontecer de forma imediata. E aí nós temos que nesse ponto então trazer que o discipulado, ao contrário do imediatismo, ele é um processo, ele se dá no processo. E aí nós destacamos aqui, né, a comparação, a parábola que Jesus se utiliza para falar do reino de Deus. Então lá em Mateus 13, né, do verso 31 e verso 32, Jesus ele compara o reino de Deus com uma semente, com um grão de mostarda. E ele vai dizer que assim como esse grão de mostarda, né, que é pequeno, né, é bem pequenininho, quase imperceptível, quase ninguém vê, né, ele é plantado. À medida que ele é plantado, ele é cultivado, e aí ele cresce, e ele vai se desenvolvendo até se tornar uma grande árvore. Jesus, então, compara o reino de Deus, a espiritualidade com Deus, com essa semente, que é pequena, começa pequenininha, mas no processo, né? No processo do cultivo, no processo do cuidado, ela vai se desenvolvendo de pouco a pouco até se tornar uma grande árvore. Isso significa que a vida com Deus também funciona da mesma forma.
que o discipulado é este convite para entrar neste processo. Não é que eu me batizei e no outro dia, pronto, né? Já sou o super crente, digamos assim, já sou uma pessoa super cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, é agora, né, o jovem, né, aquele entusiasmo, ainda mais alguém que é novo convertido, né, pensa que pronto, agora tudo está certo, tudo está resolvido, o meu pecado, eu já não sinto mais aquela tentação, já venci o meu pecado, né, fui batizado, pronto. E aí, à medida do tempo, a gente vai vendo que não é assim que funciona. O discipulado exige esse processo que precisa de semeadura, precisa de cultivo, precisa de cuidado, para que ao longo do tempo vá se desenvolvendo, ou seja, a gente vai se desenvolvendo. O convite de Jesus, então, é um convite para segui-lo, é um convite para o discipulado. Mas nós precisamos entender que esse discipulado ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo e em um processo. Não é da noite para o dia que nós somos transformados, que a nossa vida muda, que o nosso temperamento ele é moldado por Deus. Não, não é da noite para o dia. Não é... Claro que Deus pode fazer isso, né, irmãos? Nós sabemos disso, que Deus, ele transforma, ele tem esse poder de nos transformar e nos mudar, né, da água para o vinho em questão de segundo. Mas normalmente não é assim. Normalmente, Deus nos chama para andar com Ele, para aprender com Ele à medida que nós vamos andando, e neste processo Ele vai nos desenvolvendo, Ele vai nos transformando a sua imagem, né? Mudando a nossa vida, a nossa maneira de pensar, mudando o nosso comportamento, mudando, né, o nosso temperamento, moldando, na verdade, o nosso temperamento, fazendo com que o fruto do Espírito seja desenvolvido cada dia mais em nós. É assim que Deus vai trabalhando em nós. Então esse convite para o discipulado é um convite para o processo, né? Os jovens precisam entender isso. Entender que o discipulado com Cristo, ele se dá no processo. Não é num retiro, não é num congresso que as coisas vão ser transformadas e mudadas, né? E às vezes a gente fica nessa expectativa de que as coisas funcionem, de que vai vir um congresso e aí sim, né, o pregador tal vai pregar, o fulano tal vai pregar e tal, e vai ter um mover, né? E muitas vezes os jovens acontece isso. Muitas vezes os jovens têm essa sensação, né? Vem num congresso e aí tem aquele culto extraordinário, cheio da presença de Deus, e ele vai lá na frente, recebe oração e sai, né, convicto, sai fervoroso e fala, não, agora eu vou ganhar minha faculdade e para Jesus, vou ganhar minha sala e sai naquele ímpeto, mas aí passa, né, os dias ali de congresso e ele vai vendo a sua fé, né, às vezes murchando, às vezes se enfraquecendo, mas ele precisa entender que o reino de Deus, ele se dá por meio de um processo. Deus nos convida para isso, né? E nós colocamos aqui, concluímos, né, esse tópico dizendo que o problema não é começar pequeno. O problema, na verdade, é não começar ou desistir cedo demais, né? Nós precisamos, então, de constância, nós precisamos de paciência e nós precisamos de tempo. Nós concluímos dizendo que o reino de Deus não funciona na lógica da urgência, mas na lógica da perseverança. É assim que nós vamos sendo desenvolvidos pelo Espírito Santo de Deus e nós vamos sendo transformados à imagem de Jesus. É no tempo, é no dia a dia, é perseverando nos cultos, é perseverando. Isso acho que é um ponto muito legal de nós conversarmos com os jovens, né? Porque na vida cristã, na caminhada cristã, a gente vai ter altos e baixos, né? E vai ter dias que a gente vai estar desanimado, vai ter dia que a gente vai estar um pouco mais enfraquecido. Mas o grande segredo é perseverar. O grande segredo é a gente lembrar, olha, o caminho de Jesus, o convite de Jesus é para uma caminhada. É claro que vai ter dias difíceis, é claro que vai ter dias que a gente vai desanimar. Vamos pensar na caminhada dos discípulos. A gente pode utilizar isso, né, esse exemplo com os nossos jovens. Pedro. Pensa Pedro. Pedro, em um momento, teve uma grande iluminação do Espírito Santo quando Jesus pergunta, né, quem ele era. E aí Pedro vai lá e fala, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E aí Jesus fala, olha Pedro, não, isso não veio de você, mas isso veio do próprio Deus, foi o próprio Pai que revelou isso a você. Olha que magnífico, né? Olha que palavra. Pedro cheio do Espírito Santo, tendo aquela iluminação, pronto, né? Pedro. Mas ali, logo na frente, o texto bíblico vai dizer que Jesus começa a falar, né, que era necessário que ele fosse preso, que ele fosse morto, que era necessário isso. E aí o apóstolo Pedro, o mesmo Pedro, né, vai dizer, não, nós não vamos deixar isso. Jamais que nós vamos deixar isso acontecer contigo, meu mestre. E aí Jesus, aquele que diz que Pedro tinha tido aquela iluminação do próprio Deus, vai dizer, arreda Satanás. Olha, você não pensa nas coisas de cima, né? Você não pensa nas coisas espirituais. Você pensa nas coisas daqui, dos homens. E o próprio Jesus chama Pedro de Satanás, né? Pedro está sendo usado pelo inimigo, por Satanás. Uma palavra que não vem de Pedro, não vem de Deus, mas vinha do próprio Satanás. Aí se a gente pensar nessa caminhada, pensa, em um momento, né, recebeu uma iluminação do Espírito Santo, em um momento, né, deu uma brecha para o inimigo. A vida, ela é assim, ela vai ter esses altos e baixos mesmo, né? Vai ter semanas que o jovem vai estar desanimado, mas o grande segredo é perseverar, porque o reino de Deus, o discipulado, acontece nesse processo quando nós perseveramos. E aí, o último tópico para nós terminarmos, né, e nós amarrarmos todos esses argumentos, é que se o reino de Deus ele se dá em um processo, como nós vimos, um dos aspectos fundamentais para nós nos desenvolvermos no reino é a questão da permanência. Porque realmente não basta nós começarmos bem, nós colocamos aqui, né? É preciso continuar. Ou seja, seguir a Jesus não é apenas dar o primeiro passo, mas é permanecer no caminho. Porque muitos ouve a palavra de Deus, é tocado pela palavra de Deus e fala, cara, eu vou aceitar a Jesus, eu vou aceitá-lo. Vamos ver né, no que vai dar. E aí vai lá e aceita Jesus mesmo, levanta a mão no final de uma mensagem, no final de uma pregação e aceita Jesus. Certo? Muito bom. E aí tem aquele ímpeto, como eu já disse, né? Aquele fervor, porque está conhecendo algo novo e algo extraordinário, que é a presença de Deus. Mas, com o passar do tempo, como ele não entendeu ainda que o convite de Jesus é para um discipulado e que isso se dá em um processo, ele acha que todos os dias tem que ser fervoroso. Ele acha que todo culto tem que ser fervoroso. E aí, quando ele vai descobrindo que não é bem assim, as forças elas vão se esvaziando. Então, Jesus nos convida para o discipulado. Esse discipulado se dá no processo. E um dos aspectos mais importantes é permanecer. É por isso que Jesus vai dizer lá em João, né, no capítulo 15, no verso 4, olha, permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Esse é um ponto fundamental para nós. Olha, o convite de Jesus é para o discipulado. E para isso nós precisamos permanecer no caminho de Jesus. Permanecer. Permanecer mesmo que, às vezes, a gente tenha dúvidas. Porque aí, na sua congregação, meu irmão, pode ter muitos jovens que estão com dúvidas na cabeça. Ele não sabe, tem 18 anos, 19 anos, 20 anos, ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe o que ele quer da vida profissional dele. Ele também não sabe se realmente é isso mesmo que ele quer para a vida dele, seguir a Cristo ou não. Ele está com dúvidas. Ele não sabe se a palavra de Deus é a verdade ou não. Ele ouve coisas na internet, no YouTube, debates, e aí ele fica com aquela cabeça com dúvidas. E isso é normal. E isso, até certo ponto, dúvidas é boa, é bom. Mas o que nós precisamos enfatizar aqui olha, Deus está nos convidando para permanecer. Mesmo com essas dúvidas, permaneça. Porque Deus vai saná-las. Você vai ter maturidade, talvez com 18 anos, talvez com 20 anos. Você não está entendendo, você ainda não entende. Mas se você permanecer no caminho, se você continuar crendo
e permanecer neste caminho, permanecer no discipulado, em andar com Cristo, aprender de Cristo, ouvir a Cristo, obedecer a Cristo, o Espírito Santo ele vai te transformar, ele vai te moldar e ele vai te capacitar a entender aquilo que talvez hoje ele não entenda. Então nós precisamos permanecer. E permanecer é continuar no caminho com ele, é seguir dia após dia. Isso aqui nós entendemos muito bem, né? Porque todos nós sabemos que para ter uma boa saúde, por exemplo, foi o exemplo que a gente deu aqui nesse tópico, né? Não basta comer bem por uma semana, não basta comer bem por um mês, não basta comer bem por 6 meses, não basta comer bem por um ano. Não basta você ter uma rotina, né, de exercício físico por uma semana. O que vai mudar? Nada. Né? Não vai mudar nada você ter uma rotina de exercício durante o mês. E é isso que acontece, né? Chega no final do ano, todo mundo começa a colocar aquela expectativa e fazer aquelas promessas. Não, eu vou na academia 3 vezes por semana no que vem. E aí chega janeirão, tá todo mundo lá. Isso. Janeiro tá todo mundo top. Chega fevereiro, já tem o carnaval aí tem uma viagem ali. Quando vê, já março, já foi. O que mudou? Nada. Nada. Por quê? Porque para que os resultados, né, sejam realmente vistos, sejam realmente experimentados, isso no sentido de ter uma boa alimentação, de ter, né, uma boa rotina de exercícios físicos, para que isso tenha resultado na vida, é necessário que permanência. É necessário um bom período. E aí sim, as pessoas começam a ver resultados depois de 2 anos, depois de 3 anos. Mas isso está lá na frente. A vida com Deus é da mesma maneira. Né? Não adianta a gente sair depois de um culto animado e falar assim, não, essa semana eu vou orar e jejuar. E aí a pessoa vai, o jovem vai e ora mesmo a semana toda e jejua. Mas chega na outra semana, já não ora, nem jejua mais, passa um mês sem oração e sem jejum. Aí depois ele se lembra e fala, não, meu Deus do céu, eu vou orar e vou jejuar. Aí chega a semana de novo, faz um jejum absurdo, né? Faz aquela oração, mas de novo, não vai adiantar. Né? Para os resultados vir, para que a gente possa realmente se desenvolver na presença de Deus, é necessário permanecer. É necessário sermos constantes. Então nós colocamos aqui, né? Por isso, permanecer em Cristo exige práticas constantes. São atitudes simples, repetidas dia após dia, que nos mantêm no caminho, como a oração, o jejum, a leitura da palavra, a comunhão e a obediência, né? Esses hábitos espirituais não produzem resultado imediato, mas sustentam a caminhada. É com o tempo, na permanência, que somos formados e transformados por Cristo. Então aqui, para nós concluirmos esta aula, nós vamos fazer um encaixe com o tema da nossa lição, que é hábitos espirituais, né? E o próximo tema da aula, né, da aula de número 2, é exatamente sobre os hábitos espirituais. Então nós chegamos até aqui para nós falarmos como que nós permanecemos no caminho do discipulado. Como que eu faço isso? Essa pergunta, né, no final da aula tem que ser respondida. O jovem ele vai te olhar e vai te perguntar, tá bom, eu sei que Jesus está me convidando para um discipulado. Muito bom. Eu sei que esse discipulado acontece num processo, não é algo imediato, né? Eu sei que o objetivo final do discipulado é me parecer com Cristo, é me tornar igual a Cristo, nas atitudes, no modo de pensar, no modo de falar, no modo de agir. Muito bom, ótimo. Aí a pergunta é, como que eu faço isso? Qual é o caminho? O que eu preciso fazer? Como que é? E aí a resposta são os hábitos espirituais. A resposta é, olha, para a gente permanecer no caminho do discipulado, nós precisamos das práticas espirituais. Nós precisamos de hábitos espirituais. Ou seja, nós precisamos de hábitos que nos levam a estar com Deus, a estar na presença de Deus. Hábitos que nos façam ouvir a voz de Deus. Hábitos que nos façam perceber a presença de Deus. Hábitos que nos façam nos tornarmos sensíveis à voz de Deus
ao agir de Deus e aquilo que Deus está fazendo. Porque sem esses hábitos espirituais, a gente vai vivendo a nossa vida no automático. A gente vai vivendo a nossa vida na rotina. A gente vai vivendo a nossa vida e nós vamos ser engolidos pela rotina da própria vida. Seja estudar, seja trabalhar, seja pensar no casamento, seja pensar no namoro, seja pensar no noivado, seja pensar no futuro, seja pensar no curso, sabe? Essas coisas vão engolindo a mente e a vida do jovem. Então nós precisamos de hábitos espirituais que vão nos colocar no centro da vontade de Deus, que vão fazer com que os jovens possam ouvir a voz de Deus em meio de tantos ruídos. Esse é o objetivo desta revista, fazer com que os jovens desenvolvam esses hábitos. Para quê? Para que, ao desenvolver esses hábitos, eles possam ouvir o Senhor, aprender do Senhor e se tornar como o Senhor. Ou seja, se tornar um discípulo verdadeiramente. Esse é o intuito, então, da nossa revista. É depois das 13 aulas, os jovens, a gente olhar para os jovens e ver que eles estão se desenvolvendo nos hábitos espirituais. Mas mais do que isso, eles estão sendo moldados por Deus à imagem de Jesus. Sendo transformado à imagem de Jesus e parecendo cada vez mais com Cristo. E aí sim, se tornando um discípulo de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te ajude nessa preparação desta aula, que Deus abençoe a sua aula poderosamente e que através da sua vida Deus possa falar com a vida dos jovens da sua congregação. Deus te abençoe, fique na paz.